Simbora, meu povo! Buenas noites! Bora para mais uma live? Vamos ver quem tá aí comigo. Hoje eu não tô usando o filtro errado, né? O filtro do foco, que deixou a última live meia lenta. Salve, Diegão! Salve, Darley! Bora lá, pessoal, para mais uma live. Para quem tá entrando aí, como que tá o áudio? Como é que tá o vídeo? Tá bom? Deixa o feedback aí de vocês. Peguei pouca água, tem que durar até o final da live. Vamos lá, vamos dar buenas noites, papito. Ó, o Darley aí, grande Darley. Aí sim, Darley, essa live vai ser foda, hein, pra você. Vamos lá, gente. Quem tiver entrando aí, já compartilha, já manda a live pra quem tiver. Chama os amigos, chama o pai, chama a mãe, chama o cachorro, chama todo mundo. Não sei que horas são ainda, porque o celular tá aqui. Deixa eu só ver se já é 9h05 agora. Então o pessoal já deve estar começando a entrar. Ai, vamos lá. Vamos destrinchar esse assunto aí sobre comunicação, que é um assunto que eu gosto demais. É um assunto que eu gosto demais mesmo. Que poderia até fazer um curso sobre comunicação, que eu gosto. É um assunto que pra mim é básico, sabe? Eu acredito que seja um dos pilares aí do sucesso, né? Seja lá o que é sucesso pra cada um, né? Vamos lá, o pessoal entrando. Gente, pra quem viu aí, pra quem já tava com lembrete, a gente vai falar hoje sobre comunicação, como ter uma comunicação foda, como melhorar drasticamente a forma como você se comunica, como que você consegue cativar mais as pessoas, como você consegue expressar melhor as suas ideias e com isso, enfim, chegar no objetivo que você quer chegar. Como eu disse no começo da live, comunicação acho que é um dos pontos básicos ali para você conseguir ter sucesso, seja lá o que sucesso seja pra você, o que significa pra você, beleza? Mais um minutinho, enquanto o pessoal tá entrando aí, tá, pra live, eu vou dar algumas dicas de leitura conforme o protocolo de todas as lives. Quem estiver entrando aí, quem já estiver online comigo, compartilha essa live. Tem tipo um aviãozinho aqui embaixo, sei lá onde fica isso daqui, pra você compartilhar a live, chama todo mundo pra assistir, que a live tá foda, ó, vou falar pra você. Preparei ela aqui, ó, tô com meu caderninho do poder aqui, tem bastante coisa aqui pra compartilhar com vocês. Então, esses 2 primeiros minutinhos, pega a água, prepara um papel, prepara a caneta, que o conteúdo que vem é pesado, tá? As dicas de leitura que eu quero dar já no começo dessa live tem a ver com comunicação, tá? Já são livros que eu já falei em algumas outras lives, então pra quem já viu, beleza. Pra quem não viu, anota. Primeiro livro, não tem nem como dizer, né? A gente vai falar de comunicação, tem que ler isso daqui, tá? Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, é um best-seller. Eu acho que é talvez o melhor livro que tenha na área, né? Ele fala sobre liderança, fala sobre gestão, fala, enfim, sobre muita coisa com relação à comunicação, expressão, fala, corpo, rosto, enfim, muita coisa. Mais de 50 milhões de cópias vendidas, não é à toa, beleza? Então, essa é a primeira dica de leitura para quem quer melhorar a comunicação. Segunda dica de leitura, eu vou pegar esse aqui por último. Segunda dica de leitura para quem quer melhorar drasticamente a comunicação é As Armas da Persuasão, do Cialdini. Muito famoso esse livro aí, acho que todo mundo deve conhecer aí. Quem não leu ainda, coloca na lista. Aqui ele vai trazer, na verdade, uma série de gatilhos mentais, tá? Não é bem só sobre comunicação, mas ele fala sobre gatilhos mentais. São formas da gente conseguir persuadir as pessoas, porque somos seres muito parecidos e a gente tem certos padrões de pensamento e tal. Se você souber atingir esses padrões aqui de pensamento, você de fato vai conseguir influenciar as pessoas. A gente vai falar um pouquinho de influência, tá? Na live. E por fim, o último livro. Hoje eu trouxe 3 porque é um assunto que eu gosto demais, tá? TED Talks. Esse livro aqui foi essencial para mim conseguir sintetizar melhor as minhas ideias em poucas palavras, em pouco tempo, em poucos minutos, sabe? Enfim, objetividade. Porque para quem não conhece o TED, você tem que defender uma tese, uma ideia em pouquíssimo tempo. Se eu não me engano, são 18 minutos. Se eu estiver enganado, coloquem aí. Mas 18 minutos você tem que defender uma ideia muito foda e aqui ele te dá como um guia prático de como que você faz isso na vida real, tá? Então, TED Talks, eu li ele uma vez, a segunda eu comecei a reler ele, depois eu abandonei, mas eu precisava relembrar alguns termos aqui. Então, TED Talks, Armas da Persuasão, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, esses é o kit para quem quer começar a se comunicar de uma maneira melhor. Muita coisa do que eu vou falar aqui na live estão nesses livros.
Então assim, eu recomendo demais. Quer começar a melhorar a comunicação? Coloca na lista aí esses livros, beleza? Então, bora pro conteúdo, vamos começar. Massa, top demais, tamo junto. Quem que é? Alessandro Oliveira, tamo junto. Ó o Christian aí na área, cheguei cedo hoje. Christian tá sempre faltando nas lives, hein, Christian? Darley tá representando aí. Pessoal, vamos falar então sobre comunicação foda. Antes da gente começar, tá? Eu queria fazer uma pesquisa rápida aqui com vocês. Quem aqui da live se considera uma pessoa tímida? Coloca pra mim assim, ó, um joinha. Quem se considera tímido? Hugo, eu sou tímido, pra falar em público é difícil, pra falar um a um é difícil, pra ter que expressar uma ideia básica eu me enrolo todo. Enfim, fala aí pra mim, quem que se considera tímido, coloca um joinha aí só pra mim ter uma noção, tá? Vamos lá, só pra mim saber, pra mim entender melhor aí. Quem que é a maioria aí que tá aí com a gente? Se é mais tímido, se é pessoas mais extrovertidas, que tem mais facilidade de falar. Já tem um tímido na área, Diegão colocou aí um pouco, o Darley colocou. O Diegão não é o típico tímido, tá? O Diegão é um típico que fala pouco. A gente vai até falar sobre isso na live, né? A diferença de pessoas que falam um pouco de pessoas tímidas. Quando precisa falar, o Diego ele fala, né? Mas é um pouco diferente, tá? Quero falar um pouco, ó, o Christian falou extrovertido, ó, aí já tem facilidade para se comunicar melhor. Eu acho que as sacadas que vai pegar aqui na live vai conseguir executar bastante. Pessoal, para quem entrou agora, lembre-se, tá? Tudo que eu trago aqui nas lives, toda terça-feira, 9 horas da noite, não é entretenimento, não é só para vocês ficarem escutando e depois, enfim, vida que segue. Não, isso aqui é uma aula completa. Se você pegar um papel, uma caneta e anotar o máximo que você tiver aí, eu tenho certeza, assim, absoluta, que você vai colher resultados fora da curva, assim, certeza absoluta, porque eu aplico isso na minha vida, né? Muita gente me manda lá no YouTube, até aqui, fala, pô, você tem uma comunicação bacana, né? Flui bem as suas ideias e tal, isso e aquilo. Então assim, eu posso te ajudar. Nem sempre foi assim a minha comunicação. Eu apliquei muito disso que eu vou colocar aqui pra vocês e deu certo. Mas, como eu disse, aplicabilidade. Então anota pra depois aplicar. Só ficar assistindo não vai mudar nada, tá bom? Deixa eu ver o que o Alessandro mandou aqui. Estou melhorando. Antes nem conseguia falar com ninguém, nem defender uma ideia. Caramba, Alessandro, era um ponto complicado, né? Tem gente que é assim mesmo, viu, gente? E eu posso falar por experiência própria nos atendimentos em coaching, mentoria que eu fiz, grupo de alunos, fiz workshop presencial com muita gente, não, vai. Foi que tinha aqui na sala, o Diego não vai me deixar mentir, tinha o que, Diego? 6, 7 pessoas na sala, né? E a maioria é tímida. A maioria das pessoas para falar para 3, 4 pessoas trava, não consegue. A maioria das pessoas para falar um a um, se expressar um sentimento, expressar uma ideia, uma tese, essas pessoas travam. Então assim, fora da curva é quem consegue se comunicar bem. Então, quem aí falou que é tímido, que não consegue se comunicar bem, fique tranquilo, porque a grande maioria das pessoas, elas trabalham já nesse molde aí de dificilmente conseguir se comunicar. Ó o Matheus aí na área. Salve, Matheus, tamo junto. Ó a Monique apareceu aí também. Vamos lá. Pessoal, então, papel e caneta na mão, vamos começar. Antes da gente começar no conteúdo focado, eu queria contar um pouquinho sobre a minha história com comunicação. Eu não fui do tipo de pessoa que falou que tem dificuldade de se comunicar, de se expressar, de falar um a um, mas eu tinha alguns vícios de linguagem, eu tinha alguns problemas com relação à minha comunicação. Eu achava, há uns 2, 3 anos atrás, que eu já me comunicava muito bem. Aí eu, estudando mais a fundo, principalmente com muito material, alguns treinamentos que eu fiz, inclusive eu vou contar uma história aqui que eu e o Diego tava junto num treinamento de comunicação e coloquei ele numa enrascada, vou até contar isso daí, e eu achava que eu me comunicava bem. E aí eu comecei a estudar profundamente e lapidei melhor essa habilidade. E sei que eu tenho muito, mas muito que melhorar, né? Hoje, alguns mentores que eu tenho com relação à comunicação é o Wendel Carvalho, Gary Vee, o cara é um gênio da comunicação, é um cara que tem um improviso foda, fora da curva, ele sobe em palcos para 5 mil, 10 mil pessoas, o cara arrasa, né, tudo no improviso ali, óbvio, né, conforme ele vai fazendo muito, ele vai improvisando. Então eu sei que eu tenho muito que melhorar, mas sei que eu tô num ponto onde muitas pessoas que me olham falam, pô, eu queria comunicar com você. Então hoje, atualmente, para mim falar para, sei lá, 30, 40 pessoas não é tão difícil. Fazer uma live para mim não é tão difícil. Eu percebo que pessoas que fizeram mentoria comigo e tinham projetos online, Hugo, eu quero fazer vídeo pro Stories. Eu falava, por que você não faz? Porque eu tenho vergonha, porque eu não consigo me comunicar, eu travo. Eu falava, gente, sério mesmo?
Pra mim é pegar o celular e começar a falar naturalmente. Pra mim não tem muito segredo. E lá no começo eu também não tinha muita timidez não, tá? Confesso que não era super tímido, mas eu vim lapidando essa habilidade. Então eu aprendi muito ao longo desse tempo. Deixa eu ver o que mandaram aqui. Ana na área, Diegão, Luana. O pessoal tá entrando aqui. Deus tem que usar para pregar a palavra dele. Amém. Show. Muito bom mesmo. Pessoal, quem entrou agora, manda pra mim quem se considera tímido, tá? Manda um joinha só pra mim saber ou uma carinha de vergonha. E aí, recentemente, eu lembro, vou contar a história pra vocês. Eu tô buscando melhorar cada vez mais minha comunicação e principalmente oratória para públicos, né? Cada vez mais. E eu lembro que eu e o Diego recentemente, foi o ano passado, o Diego vai deixar eu mentir, a gente foi num treinamento, coisa de 3 horas de treinamento à noite, para comunicação para várias pessoas. Se eu não me engano, na plateia tinha 100, 120 pessoas, e o cara tava lá falando e tal, e ele falou que ia ter dinâmicas, né? E ele ia desafiar algumas pessoas a subirem no palco. Quando ele falou isso, eu já percebia que a cara das pessoas à minha volta ali já começaram a ficar fechada, o Diego já começou a tremer a perna, eu lembro e tal, assim, eu achei que ele ia ter um infarto, e eu confesso que eu fiquei muito nervoso, mas muito nervoso mesmo, sério, sim, me deu até vertigem. Aí ele começou a falar lá, apresentou isso, aquilo, aí ele perguntou assim, quem quer ser o primeiro a subir no palco? E eu assim, sem nem pensar, eu levantei a mão, primeiro, já fiz assim, né? O Diego até assustou, olhou pra mim assim, mas eu fui o primeiro a levantar a mão, só que o cara que tava na minha frente, ele conseguiu, e antes ele já até levantou e foi pro palco, eu fui o segundo a subir, e eu falo que foi uma experiência, no começo, nos primeiros segundos, aterrorizante. É muito complexo mesmo. Você perde até o chão, assim, você perde a fala. Eu lembro que eu subi assim, ó, eu vi aquelas pessoas, 120 pessoas, não é tantas pessoas assim, mas pessoas que você nunca viram na vida, você perde o chão. Sério. E aí depois que eu fui lá falando, eu nem lembro que eu tive que falar lá na frente, tive que contar minha história, uma coisa assim. E aí depois você se solta e depois eu mal queria sair do palco, né? Eu sou do tipo de pessoa que quando começa a falar, fodeu. Né? Eu quero falar até o fim do mundo. Então saiba que é foda, né? É prática. E isso acontece por causa do julgamento, né? Basicamente, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas julgamento. A gente conseguiria se comunicar cada vez melhor se a gente não pensasse o que o interlocutor tá pensando da gente. Então quando eu subi naquele palco, inconscientemente, eu já comecei a pensar, putz, o que eles estão pensando do meu cabelo? O que eles estão pensando da minha camisa? O que eles estão pensando da minha calça? O que eles estão pensando do meu tênis? Do jeito que eu falo? Depois que vai passando, você vai meio que, foda-se, velho, eu tô aqui pra agregar valor pra essa galera, e eles estão ali pra aprender alguma coisa comigo, e bora, vida que segue, eu consegui desenrolar muito bem. Inclusive, o Diego tá aí, Diego, aparece aí, dá o seu relato, tá? O Diego não queria subir no palco, eu quase obriguei ele a subir, ele foi, se eu não me engano, um dos últimos a subir no palco, né, Diego? Você subiu com outra pessoa e subiu e representou bem, quase teve um desmaio lá, mas subiu no palco e representou. Então, a primeira mensagem que eu quero deixar pra vocês, muito clara com relação à comunicação, ó o Diego aí na área, é que, cara, você tem que praticar, você tem que se jogar, você tem que fazer. Comunicação é como surf, é como andar de skate, é como qualquer outra coisa na vida, tá? Você não aprende só com isso aqui, não. Infelizmente, isso aqui tem a teoria. Tudo isso aqui tem teoria. Teoria, beleza. E aí o que você vai fazer com essa teoria? É a prática que transforma. Então esse é o primeiro ensinamento que você tem que deixar anotado aí. Quer se comunicar melhor? Quer se expressar melhor? Você tem que fazer isso aí todos os dias. Não adianta se fazer hora ou outra e parar, tá bom? E qual que é o grande problema que eu poderia falar para vocês hoje de você não se comunicar bem, de você ter uma comunicação ruim? É que você deixa muitas oportunidades passar, né? Por mais que você não vá trabalhar com venda, por mais que você não vai ser um palestrante, por mais que, enfim, que você não vai trabalhar com a comunicação diretamente, a gente está comunicando o tempo inteiro, seja uma ideia, seja no trabalho, seja para o seu chefe, seja para os seus subordinados, seja para conseguir uma namorada, seja para conseguir um namorado. A todo momento nós estamos comunicando. Então, essa habilidade, gente, é uma habilidade chave. Se você hoje não tem essa habilidade, ou ela está muito atrofiada aí, coloca assim no seu campo de visão que você precisa desenvolver essa habilidade, sabe? Se comunicar com fluidez, ter as ideias muito claras para poder passar com objetividade para as pessoas. Isso só vai abrir portas para você. E como eu disse, né? A mesma coisa, para que melhorar a comunicação? Você vai ser sempre um melhor líder, você vai ter melhores relacionamentos, você vai se expressar muito mais. Como eu disse, a gente está o tempo todo vendendo as nossas ideias, tá? E, por exemplo, pessoas que têm boa comunicação,
elas conseguem gerar conexão, né? Porque comunicação nada mais é do que se conectar. Eu tô aqui na live com vocês agora, numa terça-feira, 9 e pouco da noite, e tô gerando conexão com vocês. Eu tô atraindo a atenção de vocês por um assunto que vocês querem aprender e tô aqui gerando conexão. Tá? Deixa eu só ver o que o Christian mandou aqui. Muitas vezes vou falar com muita gente e às vezes dá medo, porém aprendi a ir com medo mesmo e acabo indo bem e ficando tranquilo. Ouvi muitas vezes que quando a gente julga, a gente sempre vai achar que estão fazendo mesmo com você. Puta, o Christian matou a charada, exatamente isso. Tá com medo, velho? Vai com medo mesmo, sabe? Foda-se que vão pensar de você, que vão pensar da sua roupa. Pensa na mensagem que você quer entregar para outra pessoa, ou se você vai falar só no 1 a 1, né? Pensa no que você pode agregar para aquela outra pessoa. Daqui a pouco a gente vai entrar ali, sabe, passo a passo de como você tira melhor suas ideias do papel e como você se comunica melhor. Mas eu acho que a ideia principal, já logo no começo, é você entender que tira essa ideia de julgamento. Tira essa ideia que estão te julgando. Primeiro passo é você parar de julgar as pessoas, como o Christian mesmo falou. Se a gente pensa que, né, se a gente está sempre julgando o outro, a gente logo pensa que vão fazer o mesmo com a gente. Então, tira essa ideia de julgamento, pensa no valor que você pode agregar e no valor que você pode receber das pessoas que estão falando para você gerar melhor essa conexão, tá bom? E o que seria hoje, né? Eu já falei um pouco no começo da live, mas está um ponto aqui que eu deixei anotado. E o que seria hoje uma pessoa que se comunica bem? O Diego mesmo colocou aí no começo da live, eu não me comunico tão bem. Eu acho que não. Eu acho que se comunicar bem não é simplesmente aquela pessoa que fala muito ou que consegue falar, tá? Não tem nada a ver com isso. Tem gente que fala, mas que as pessoas não entendem. E tem pessoas que falam um pouco e as pessoas entendem. Então, se comunicar bem não tem nada a ver com você saber falar, enfim. Porque é até um dado interessante, tá? Esse dado aqui vai chocar muitas pessoas. É que 65% da nossa comunicação ela não é verbal. Olha que ponto interessante aí, tá? 65% daquilo que você comunica não é verbal. Ou seja, tá ligado à sua postura, tá ligado ao seu rosto, tá ligado ao seu semblante, né? Ao seu olhar, aos seus gestos, a sua mão, a sua perna, os seus braços, a tudo isso. Só 35%, em média, tá, gente? Esses números não são exatos, tá? Não são a ciência exata, mas é mais ou menos por aí. Eu pesquisei bastante isso antes de trazer para vocês. 35% tem a ver aquilo que você fala, verbal. Aí não é só o que eu falo, mas é como eu falo o que eu falo. Então perceba, quando eu tô aqui na live, a forma de eu me comunicar, tem horas que eu falo mais rápido, tem horas que eu falo mais devagar, tem horas que eu entono mais a voz, tem hora que eu baixo um pouco mais a voz. Tudo tem a ver dependendo daquilo que eu tô falando. Só que desses dois pontos, aquilo que eu falo e como eu falo o que eu falo, o que mais importa é como eu falo o que eu falo. Olha que interessante, às vezes a gente está muito ligado, por exemplo, você vai fazer uma apresentação, você vai, enfim, tem algo para apresentar do seu projeto, para fechar um negócio, enfim, qualquer coisa que seja, pensa aí, você fica decorando o conteúdo, só o conteúdo, mal sabe você que o conteúdo é o que quase menos importa. Já viu pessoas que às vezes pegam um conteúdo simples, um assunto muito básico, e elas defendem esse assunto com tanta, com tanta veemência, com tanto poder ali, com tanta confiança, com tanta autoconfiança, que ela vende uma ideia muito bem. Por quê? O corpo dessa pessoa está falando, o tom de voz está falando, o olhar dela está falando, não só simplesmente eu vim aqui falar: olá pessoal, boa noite, esta live vamos falar de comunicação. Eu posso falar a mesma coisa que eu vou falar nessa live, às 1 hora que eu vou falar aqui, 50 minutos, eu posso falar do mesmo jeito com outra forma de comunicação. Só que lembra, essa é a comunicação que menos importa. Por isso que se preocupe não só com o conteúdo que você vai falar, mas como você vai falar esse conteúdo, sabe? A maneira como você vai falar. E de novo, tá? Tudo isso é prática. Ó, o Christian, salve Christian, tamo junto, até a próxima. Até a próxima, você fica até o final, hein? Então, entenda isso. 35% daquilo que você comunica tem a ver com a parte verbal e 65% muito mais é a parte não verbal. Eu não vou me aprofundar muito na parte não verbal aqui nessa live. Quero fazer uma muito especial sobre isso, que é como o nosso corpo comunica. Então, por exemplo, tá? Quando a pessoa está de braço cruzado, quando a pessoa está olhando para o lado, quando a pessoa está com a perna cruzada, tem muitas coisas ali que já demonstram quando a pessoa ela não está aberta para uma comunicação e quando ela está aberta a uma comunicação. Inclusive,
Eu quero trazer uma história pra vocês aqui e eu quero que vocês vá depois lá no YouTube e joga isso que eu vou falar pra vocês. Que é uma entrevista, na verdade foi um debate que foi televisionado, o primeiro debate televisionado que foi nos Estados Unidos, que foi contra os possíveis presidentes, né, Kennedy e Nixon. Quem souber essa história, manda um joinha aqui, tá? Kennedy e Nixon, colocaram eles lá para debater. Primeira vez na televisão, se não me engano foi em 64, 62, não lembro, não vou lembrar a data exata. Colocaram eles para debater. E ele foi televisionado. E assim, nitidamente dá para perceber que nesse debate o Kennedy ele tá muito mais bem preparado. Você vê que a postura dele tá outra, como ele fala, a forma como ele posiciona a mão. Enfim, a hora que ele sobe no palanque, ele sim dá um show. Só que as coisas que ele fala não são tão positivas assim para aquele momento que a América estava vivendo. Quando o Nixon sobe no palco, o cara ele é muito inteligente, ele tem muitas ideias boas para os Estados Unidos, porém ele já demonstra muita fraqueza na questão corporal dele, da comunicação não verbal. Então ele treina a mão, ele meio que mexe muito no rosto, ele meio que a perna dele não para. E olha que dado interessante. As pessoas que ouviram esse debate pelo rádio deram com quase 80% de certeza que quem ia vencer ia ser o Nixon as eleições. E quem viu, que foi a grande maioria da massa, porque a televisão estava começando, quem viu a parte televisionada falou, pô, com certeza o Kennedy vai ganhar. Olha que interessante. Por quê? Quem só ouviu o conteúdo deu o seu voto, né? O ponto para Nixon. Quem assistiu o debate deu os votos para o Kennedy. Ou seja, e quem venceu a eleição naquele momento foi Kennedy. Talvez nem seja, aí assim, a gente não dá para saber, mas muitos especialistas mostram que o Nixon estava muito mais bem preparado para ser o presidente dos Estados Unidos, mas quem ganhou foi o Kennedy. E aí depois abriram como que o Kennedy se preparou para esse debate, mostrou que ele ficou ali durante horas e horas e horas e horas afinco, treinando como que ia ser a visão dele, a comunicação, como que ele ia gesticular, um movimento muito mais fluido, ao invés de demonstrar que ele estava nervoso, enfim. Tem toda uma história. Então, depois eu desafio vocês, tá? Vai no YouTube e coloca lá Kennedy versus Nixon, que assim, é sensacional. Tem até vídeos em português, tá? São poucos, mas o pessoal faz a narrativa desse debate, assim, é sensacional. A hora que o Kennedy fala, a hora que o Nixon fala, a hora que o Kennedy fala, é uma aula de comunicação. É uma aula, assim, sensacional. Então, eu recomendo muito. Então, como eu disse, a parte verbal é o que você fala, como você fala, a não verbal é o corpo, rosto, postura, movimentos, enfim, tudo isso conta na sua comunicação, não é só aquilo que você fala, beleza? Agora eu queria entrar, agora que você entendeu que comunicação ela é bem mais complexa do que parece e ao mesmo tempo é simples. Por quê? Por que eu falo que é simples, tá? Até trazendo a história de Anthony Robbins. Por quem não conhece Anthony Robbins aqui, né, nem sei o que tá fazendo na live, mas Anthony Robbins é um dos maiores escritores aí do mundo, um dos maiores palestrantes, coach, enfim, o cara é foda, coloca 20 mil pessoas no treinamento dele. Ele começou lá atrás, ele era um cara extremamente tímido, mas ele chegava a ser um nível de timidez quase patológico, ele coloca até isso no livro. E o que ele fez? Ele se desafiou a fazer uma palestra por semana. E no livro ele ainda coloca que ele começa uma palestra para 2, 3 pessoas, depois a segunda palestra tinha 5 pessoas, depois tinha 6, e assim foi subindo. Hoje é o maior palestrante do mundo, ou seja, nada é impossível de ser alterado. Se hoje, Hugo, eu sou muito tímido, eu sou muito introvertido, até as minhas ideias se perdem, tudo é prática. Por isso que é simples, né? Mas você vai ter que pagar o preço da prática, tá bom? Vamos entrar agora na parte que eu sei que todo mundo gosta, que é das técnicas assim, objetivas que você pode começar a utilizar para ter uma melhor comunicação. E lembre-se, de novo, assim, por que eu ressalvo muito isso, tá? Por que eu falo muito de vocês anotarem o que eu tô falando? Porque senão vocês não mudam, porque senão vocês não progridem, né? O YouTube, o Instagram já tá cheio de coachzinho, já tá cheio de autoajuda, que ninguém muda e tá sempre na mesma. Por quê? Porque as pessoas acham que as coisas são meio que como uma simbiose, né? Eu vou aprender aqui só ouvindo. Não, anota e depois aplica. Se forem muitas técnicas para vocês aplicarem de uma vez só, porque são bastante, eu vou passar bastante coisa, sabe? Pega uma, aplica ela durante uma semana, pega outra, aplica durante a outra semana, e assim você vai indo. Eu lembro profundamente, quando eu li esse livro aqui, ó, Armas da Persuasão,
Eu lembro que eu testava os gatilhos mentais. Eu testava assim mesmo para ver, pô, será que funciona mesmo? Deixa eu testar o gatilho mental da escassez. Deixa eu tentar o gatilho mental da reciprocidade. Deixa eu tentar o gatilho mental da curiosidade. Enfim, eu testava. E pior que dava certo. Pior que dá certo, porque os seres humanos são padronizados. Se você entender o padrão de como funciona, principalmente essa arte, né, da comunicação, da influência, cara, assim, é sensacional, é fantástico. Porque você começa a colocar isso aí de uma forma natural. Hoje eu me comunico assim de forma natural, mas nem sempre foi assim. Muitas vezes eu precisava estar consciente pensando, puxa, eu preciso tá assim, eu preciso pensar dessa maneira e tal. Eu precisava estruturar melhor o meu pensamento para trazer uma comunicação muito mais efetiva, mas depois isso se transforma em algo natural, tá bom? Olha, alguém chamou aqui para participar da live aqui, ó. Elisete querendo entrar na live junto. Qualquer dia a gente pode fazer uma live em conjunto, tá? Pessoal, quero saber de vocês, fez sentido tudo que eu falei para vocês até aqui? Se fez sentido, só manda um joinha aqui pra mim. Hugo, fez sentido. Entendi tudo que você falou até aqui agora pra gente passar para a próxima página. Eu entendi muito bem o porquê que é importante me comunicar, como que eu vou usar essa comunicação, os tipos de comunicação, né? As oportunidades que eu deixo e ganho de saber me comunicar melhor. Coloca aí pra mim, joinha, pra mim saber se vocês estão na mesma página comigo, beleza? Coloca aí, joinha pra mim entender. Fabião na área, salve Fabião, sempre com a gente. Joinha para quem tiver entendido essa primeira parte, que agora a gente vai entrar numa parte foda, sabe, massiva, para vocês tirarem de vez o que está aqui dentro e colocar no mundo para as pessoas entenderem melhor vocês. E lembrando, tá? Primeiro ponto muito importante, comunicar-se bem não é só falar, como eu disse, mas é você também se entender, né? A primeira comunicação começa consigo mesmo. Quando você entende seus sentimentos, quando você se entende, quando você entende suas necessidades, quando você consegue fechar os olhos e falar, poxa, eu tô assim por causa disso, pô, eu me conheço, sabe? E não simplesmente só falar e falar para os outros falar bem. Comunicação começa algo internamente para depois você mostrar isso daí pro mundo, beleza? Primeiro ponto para você se comunicar melhor, é totalmente contraintuitivo, alguns aqui talvez já devem até imaginado que eu ia falar isso, mas você precisa primeiro aprender a ouvir. Esse é o primeiro ponto para você se comunicar melhor. Peraí, Hugo, você está ensinando a gente a se comunicar melhor ou ser um ouvinte melhor? Não, se comunicar melhor. É a base da comunicação, é você saber ouvir. Eu quero fazer um desafio para vocês. Repara hoje, amanhã na verdade, no trabalho, na escola, na faculdade, com seus amigos, enfim. Repara uma coisa. Quando você estiver falando alguma coisa, as pessoas estão prontas para falar a versão delas. Então, chega amanhã no seu trabalho e fala assim, gente, ontem eu comi lasanha. Fala assim para qualquer pessoa, para qualquer amigo do seu trabalho. Sabe que essa pessoa vai falar para você? Ah, ontem eu comi ovo. A pessoa vai falar para você. Você vai olhar para ela, pô, mas beleza, mas eu falei de mim, eu tô falando que eu comi lasanha. Mas isso não é só outra pessoa, isso é você também, isso sou eu. Eu por muito tempo fui essa pessoa. Quando alguém chegava e falava assim, Hugo, não sei o que, não sei o que lá, eu falava de mim. Ah, eu não sei o que lá, não sei o que lá. Ah, Hugo, eu tô com gripe. Ah, eu tô com não sei o que. Sabe, a gente está o tempo todo pensando na gente e o que a gente vai falar da gente mesmo, né, de nós mesmos. Então assim, comece a ser um ouvinte presente, com presença. Então quando alguém está falando alguma coisa ou começa um diálogo com você, sabe, se conecta com aquela pessoa, ouve o que aquela pessoa está falando, não já prepara um argumento para falar. Isso acontece muito com discussão, tá? Será que não acontece com você? Quando você está discutindo com alguém, você fica já o tempo todo assim, ó, sabe, naquela ruminação mental, o que eu vou repetir, o que eu vou falar para aquela pessoa. Você nem está ouvindo o argumento da pessoa, mas você já está ali se preparando para contra-argumentar. O que você faz? Você se bloqueia para outra pessoa, você se bloqueia para ouvir o que aquela pessoa tem para falar. Então esse é o primeiro ponto extremamente importante. Aprenda a ser um ouvinte melhor com presença. E aí tem até uma diferença, tá? Muita gente está muito acostumado com a escuta ativa. Eu vou além da escuta ativa. Eu quero que vocês tenham uma escuta empática. A escuta ativa é quando você está assim, ó, atenciosamente ouvindo o que a pessoa está falando. Na verdade, o primeiro nível, tá? O primeiro nível é esse aqui, tá? Quando a pessoa está falando, você está aqui, ó, no celular, olha o Instagram, olha para a pessoa e faz, tá? Legal, legal. Tá? Gente, esse é o pior tipo de escuta que tem ou de comunicação que tem. Então quando você está com esse bendito aparelhinho na mão, tá? Mesmo que você não esteja com ele na mão e está aqui, ó, olhando para ele o tempo todo, ó, tá, olhando para o celular.
Gente, não tem coisa mais chata, mais desagradável do que pessoas que estão o tempo todo na droga do celular, não conseguem se comunicar. Aí fala algo, eu não consigo me conectar com as pessoas, não consigo fazer amizade, eu não consigo... Lógico, tá o tempo todo no celular, então tenta deixar isso aqui de lado e tenha uma escuta não ativa, mas empática. Tenta entender profundamente o que aquela pessoa está falando e o que aquela pessoa está tentando dizer sem falar. Olha essa sacada, para agora e pensa o que eu acabei de falar. Não só escute o que as pessoas estão falando, mas tente entender o que elas não estão dizendo. Porque por trás daquilo que a gente fala, existem muitas outras coisas. Como eu disse, o que o corpo está dizendo, o que os olhos estão dizendo, o que o rosto está dizendo. Então se conecte, sabe, não só a nível cerebral, não só a nível intelectual com aquela pessoa, mas a nível de empatia. É um nível acima, é um nível de emoção, de sentimentos, para você se comunicar e se conectar realmente com aquela pessoa, tá? Deixa eu ler aqui os comentários que subiu coisa pra caramba aqui, tá? Salve, boa noite, oi amigos, tal. Nós vamos sempre somar, show. Vou ter que sair e quero assistir esse vídeo depois. Beleza, gente, pra quem tá aí, vamos junto. A live vai ficar 24 horas no ar. E pra quem não estiver aqui e quiser assistir depois. Grupo de alunos, estou gravando aqui, ó. Grupo de alunos tem acesso a todas as lives o tempo todo lá no nosso portal secreto de alunos no Facebook. Então quem é aluno nosso sabe que vai ter essa live lá, mas é legal assistir ao vivo aqui pela nossa interação, beleza? Então esse é o primeiro ponto, uma escuta presente. Segundo ponto, que eu acho que se conecta demais com isso que eu acabei de falar, que é o foco no outro. Foco no outro. Tira um pouco o foco de você, para de falar um pouco de você, para de falar um pouco das suas ideias, para de falar das suas crenças, das suas convicções, comece a se focar mais no outro. E isso tem uma técnica muito, muito interessante, que isso eu repito demais para alunos meus, para mentorados meus, para coaches e até pessoas que estão no meu círculo de amizade, tá? Pessoas interessantes são pessoas que se interessam. Olha que louco! Pessoas interessantes são pessoas que se interessam. Então você quer se tornar uma pessoa interessante? Se interesse. Faça perguntas, se interesse genuinamente por aquilo que a pessoa está falando e não fique falando só de você. Então se conecte com aquela pessoa e pergunte mais. Então, de novo, a pessoa chegou lá e falou, Hugo, ontem eu comi lasanha. Tá, pergunta, pô, legal, lasanha, mas você não estava de dieta? Ou, não pergunta isso não que você vai quebrar o clima da pessoa, né? Mas, enfim, sei lá, faça qualquer tipo de pergunta, se engaje com aquela pessoa, sabe? Tente se conectar e tentar entender o que aquela pessoa estava dizendo com perguntas, tá? Então, isso daqui é como se fosse um complemento do primeiro passo que eu falei. Ponto muito importante, muito importante. E isso eu posso até pegar uma analogia. Não sei se vocês já viram, pessoal, uma ambulância. Quem já viu uma ambulância ou carro de polícia, aonde que se você estiver de frente para a ambulância, você vai ver o nome escrito ao contrário. Você nem mal vai conseguir ler o que está escrito ali. Você não vai conseguir ler direito. E o porquê disso? Porque a ambulância, ele coloca lá, ambulância, polícia, eles colocam o nome lá no para-choque do carro para quem estiver vendo pelo retrovisor, ou seja, por um espelho, ver da maneira correta. Ou seja, quem inventou isso sabia quem que era o interlocutor que precisava entender essa mensagem. E isso é um aprendizado para a gente. Por quê? Você tem que moldar a sua comunicação depende para quem você vai falar. Então, por exemplo, se você vai fazer uma apresentação de negócio, vai vender a sua ideia, vai fechar um projeto, vai fechar enfim, seja lá o que for, uma coisa mais formal. Você tem que entender que a sua comunicação é não verbal e a sua comunicação verbal vai ter que ser formatada para aquele ambiente. Se você vai se comunicar numa festa, num happy hour, com os amigos, sua comunicação vai ser outra. Se você vai falar com uma pessoa, e aí num a um, né? Se você vai falar com uma pessoa que é mais emocional, que é mais tímida, que é mais, sabe, vagarosa, você tem que falar um pouquinho mais parecido com ela. Se você vai falar com uma pessoa que é mais firme, mais dominante, mais auto-D, né? Que é um perfil comportamental, você tem que tentar também ser um pouco mais dominante, um pouco mais firme, um pouco mais conciso, objetivo. Ou seja, resumindo isso daqui que eu estou falando, você tem que formatar sua comunicação para o interlocutor que você vai falar. Então, Hugo, esse é o meu jeitão. Beleza, pode ser o seu jeitão de falar, mas entenda que se você se comunicar um pouquinho mais parecido com aquela pessoa que você vai comunicar ou com aquela audiência que você vai se comunicar, é muito mais efetivo, você consegue tirar muito mais proveito disso. Então, entenda que existe cada tipo de pessoa e você tem que tentar se moldar um pouco mais para chegar, que a sua comunicação seja mais efetiva para aquela pessoa. E lembre-se,
Se a pessoa do outro lado não entende o que você está falando, não é que aquela pessoa é burra, não é que aquela pessoa é lenta, não é que aquela pessoa, enfim, né? A gente sempre tende a colocar o problema no outro. Não, somos nós que talvez precisamos melhorar a comunicação. Então, se na live aqui muita gente tivesse colocado mãozinha para baixo, eu não entendi nada que você falou, quem tem que melhorar a comunicação sou eu, e não vocês que precisam melhorar o entendimento, entende? Então, sempre a responsabilidade de comunicar bem está com aquela pessoa que fala, com aquela pessoa que comunica. O interlocutor, ele está ali para entender. Lembrando que o interlocutor, quando ele recebe uma mensagem, o que ele faz? Um filtro. Ele coloca as crenças, valores, mindset dele, enfim, aquilo chega de uma outra maneira para ele. Então, às vezes, você fala A, B, C e D, o interlocutor vai entender Y, Z e X. Né? Ele vai entender de uma maneira diferente. Então, se você conseguir adaptar isso de uma melhor maneira, com certeza a outra pessoa vai entender isso de uma maneira muito mais simples, beleza? Estão aí comigo ainda, pessoal? Estão vivos aí? Aprendendo bastante? Já vão começar a colocar em prática amanhã mesmo, comunicação? É isso aí, tá? Comunicação é prática. Um ponto interessante que eu já falei lá atrás, mas só pra frisar, não julgue, tá? Tenha empatia na sua comunicação, para de julgar o tempo todo. Ah, olha como aquela pessoa fala, olha o topete dela, olha o cabelo daquela menina, olha como que ela se comporta. Cara, para com isso, gente, para esse negócio de ficar julgando o outro. Faz o seu, sabe? Entrega o seu melhor, colhe o melhor da outra pessoa e dane-se o resto. Se a gente ficar nessa neura de ficar julgando o tempo inteiro, acontece aquilo que o Cris falou aqui na live. A gente acha que o tempo todo estão julgando a gente. E aí você acha que você está julgando o outro sendo um espertão. Na verdade você está se bloqueando, porque intrinsecamente, né, lá atrás, lá no seu subconsciente, você não vai conseguir se comunicar. Por quê? Porque você está se julgando em primeiro lugar e você pensa que está todo mundo te julgando. Saiba, gente, que na verdade as pessoas estão cagando pra gente, pra nossa comunicação, pela forma que a gente fala, pela forma que a gente se veste, pela forma que a gente se gesticula, sabe? Então se desprende um pouco disso. Às vezes a gente acha que a gente é tão importante e infla tanto o nosso ego que acha que as pessoas, o mundo inteiro tá olhando pra gente e na verdade estão cagando e andando. Então há um tempo atrás, quando eu comecei a fazer live, hoje essa daqui, se eu não me engano, é a live de número 26, sei lá, 25, não sei. Era muito mais difícil a minha primeira live, foi uma quebra de paradigma. Hoje é muito mais fácil. Hoje eu sei que eu estou aqui para passar o meu conteúdo e quem tiver, sabe, com mindset de pegar esse conteúdo e aplicar, vai fazer. Quem não quiser vai pegar, vai passar pela live, vai sair, vai continuar vendo televisão, enfim, vai fazer o que estava fazendo. Mas quem está aqui, se uma pessoa pegar e se agregar desse valor, para mim é missão cumprida. Então eu paro desse julgamento excessivo que eu tenho comigo mesmo e achando que as pessoas vão me julgar. Vão falar, isso é aquilo outro. Então tira um pouco de você julgar os outros e de parar de se julgar e isso faz com que essa engrenagem dentro de você do julgamento se desprenda e saia, tá? Isso é um ponto muito importante. Ponto que eu gosto muito, que algumas pessoas que estão aqui na live, que eu sei que gostam de PNL, programação neurolinguística, vão lembrar desse ponto que eu vou falar. Crie rapport com a pessoa, tá? Crie rapport com a pessoa. O que é rapport? É você entrar no mesmo nível de conexão com essa pessoa. E eu não vou me aprofundar muito nessa tecnês aí da PNL, mas o que seria você criar rapport? É você meio que começar a se comunicar com aquela pessoa como se fosse uma dança. Né? Você percebe duas pessoas conversando, começa a observar isso, tá? Quando você for, sei lá, numa cafeteria, num restaurante, a partir de amanhã, no seu trabalho, quando duas pessoas estão se comunicando. Se você parar para perceber, parece que é uma dança, como se fosse um tango, como se fosse uma valsa, sabe? Uma hora um fala, outra hora um fala, uma hora um gesticula de uma maneira, o outro meio que copia, o outro muda um pouco a postura, o outro muda também, um cruza o braço, o outro cruza também. Isso é rapport. Você começa a meio que espelhar a outra pessoa, você começa a meio que seguir o que aquela pessoa está meio fazendo. Então se aquela pessoa está um pouco de lado, fica um pouco de lado, mas vai até entrar no próximo ponto que eu vou falar, tá? Fica um pouquinho de lado, depois você volta, aí você vê se a pessoa volta com você, sabe? Olha nos olhos dela, tira um pouco o olhar, tira um pouco, né? Para não ficar aquela coisa muito excessiva. Então, se a pessoa está assim, coloca a mão aqui também. Isso você vai criando uma conexão, vai criando um espelhamento. Enfim, eu não vou entrar em detalhes por que isso acontece, mas acontece. Quando você entra nesse mesmo nível de vibração que a pessoa, o mesmo nível, sabe, de rapport mesmo, de espelhamento, a pessoa logo entende que isso é seguro. Porque ela se assemelha a mim.
isso daí já tá aqui na nossa parte límbica do cérebro, que já está desde os nossos primórdios, primitivos, que isso foi desenvolvido. E percebe, pô, se ele é parecido comigo, se ele se movimenta como a mim, se ele está na mesma altura do que eu, então, né, às vezes a gente vai falar com alguma pessoa, a gente está em pé, senta, fica na mesma altura do ângulo do olhar da pessoa. Se ela está em pé, fica em pé também, não fica sentado. Enfim, tenta espelhar o que aquela pessoa está fazendo. Isso daí melhora drasticamente de você conseguir se comunicar melhor, de você conseguir meio que, não sei como usar a palavra correta aqui, tá? Mas persuadir um pouco melhor aquela pessoa, porque ela entende que você está ali no mesmo nível de vibração do que ela. Mas agora, um ponto muito importante, tá? É uma ressalva que eu falo para essas coisas de rapport, espelhamento, tá? Porque eu vejo muita gente, eu não tô com o livro aqui agora, tá? Mas inclusive acho que nesse aqui tem. Tem gente que aprende essa coisa de rapport e a pessoa quer usar isso assim excessivamente. Aí vai chegar amanhã no trabalho e vai chegar, vai falar com o fulano, a pessoa tá assim, a pessoa vai ficar assim. Aí a pessoa muda também. Aí a pessoa olha assim, a pessoa muda também. Aí vai para trás, a pessoa vai também. Vira como se fosse uma mímica da outra pessoa. Gente, isso não funciona. Isso daí sabe, é idiotice. Então, tente usar isso daqui com sabedoria. Não é sair copiando a outra pessoa tudo o que ela faz. Por isso que é um ponto importantíssimo que eu coloquei aqui, ó. Não tenta melhorar sua comunicação só buscando técnicazinha de manipulação. Que é isso aqui, né? Isso aqui tem muita coisa boa que dá pra você aprender aqui, tá? Na forma como você fala, na forma como você escreve. Mas não tenta só procurar um livro de persuasão ou um livro de como... qual que é a palavra negativa disso? Quem tem aí a palavra? É persuasão, influenciar, mas tem a manipulação. Não tenta manipular as pessoas, né? Eu lembro quando eu comecei lá atrás, imaturo, há uns anos atrás, a estudar sobre isso, eu falei, puxa, que legal. As pessoas, elas têm um padrão, elas têm um software mental que elas rodam esse software e segue ali um padrãozinho, né, dependendo do que eu faço. Se eu aperto esse botão, ela dispara esse software. Se eu aperto esse outro, ela dispara um outro. Óbvio que não é tão simples assim, mas basicamente os gatilhos mentais, eles servem mais ou menos como isso. Aí eu queria usar o tempo todo. Aí eu parei, poxa, mas né, para de ser genuíno, para de ser verdadeiro. Então entenda que manipulação não funciona. Manipulação por si só não funciona. Se você usar isso excessivamente, a pessoa vai perceber. E aí, pior, se a pessoa perceber que você está fazendo isso de má fé ou de manipular ali, ela vai se bloquear a você. E aí acabou. Se uma pessoa perceber que você está de alguma maneira usando gatilhos mentais ou até de falácia, de vieses ali para manipular a cabeça dela, ela vai se bloquear para você. Aí acabou. Aí nunca mais, ou muito dificilmente, você vai ganhar a confiança dessa pessoa de novo para ela se abrir novamente com você. Acabou a água. Então esse é um ponto muito importante. Não tenta aprender essas técnicazinhas aí de comunicação para ficar manipulando todo mundo, achando que é o Mr. M aí da manipulação, que não é assim que funciona, né? O foco da live, como eu disse, é para você se aprender a comunicar melhor. Lógico, persuasão ali, algumas técnicas está no meio, mas você tem que saber usar isso com prudência, tá? Outro ponto muito importante aqui que eu já falei bastante, então não vou me aprofundar muito, que é atenção demais para linguagem corporal sua e da linguagem corporal da outra pessoa. Então se você perceber que a pessoa, você está tentando ali vender uma ideia, vender alguma coisa para aquela pessoa e ela não se abre para você, o tempo todo com o braço cruzado, ela está com o semblante ali fechado, cara, não tenta. Talvez é melhor você recuar um pouco, tirar seu time de campo e tentar no outro momento, porque às vezes ela não está num bom momento, não está num bom dia, enfim. Fique atento para essas nuances da comunicação não verbal. Como eu disse lá no começo da live, talvez não, esse é um ponto chave, é o ponto mais importante. Fique de olho na comunicação não verbal sua, no que você quer comunicar, porque a sua comunicação não verbal ela não mente, e a da outra pessoa, né? A verbal a gente até consegue manipular com um pouco mais de facilidade. A não verbal, ela flui, né? Aquilo ali vai meio que fluindo, tá? Outra coisa muito importante aqui que eu coloquei aqui, isso já linka um pouco com a parte de criar o rapport e a parte da manipulação, seja autêntico, seja você mesmo. Então, como eu disse, eu tenho alguns mentores em comunicação, eu tenho algumas pessoas que eu me espelho na forma como se comunica, mas eu não posso copiar pura e simplesmente aquela pessoa. Então eu não posso chegar lá e ver os vídeos do Gary Vaynerchuk e achar que eu sou o Gary, quero comunicar como ele, isso e aquilo, mandar todo mundo se foder, ou sei lá, pra quem aqui não sei se conhece o Ítalo Marcília, as lives dele são foda demais, vir aqui começar a xingar todo mundo, falar como ele fala. Cara, não é assim que funciona.
Crie a sua identidade. A partir de tudo isso que eu já falei até aqui, você já tem várias técnicas, várias formas que você já sabe como você se comunica melhor. Começa a criar a sua maneira de se comunicar. Eu, por muito tempo, lá atrás, quando eu startei meu canal no YouTube, eu ficava pensando, pô, beleza, mas como que eu vou me comunicar? Qual que vai ser o meu estilo de se comunicar? Será que eu vou ser mais zoeira? Será que eu vou ser mais incisivo, aquele cara que, né, dá o tapa na cara? Até quando eu parei e pensei, e até com conversa com o Diego, eu falei, cara, eu tenho que ser eu. Pô, por que eu tenho que pensar como que eu vou me comunicar? Quem que eu vou me comunicar? Não, eu tenho que me comunicar como eu sou, né? Eu tenho que adaptar tudo isso que eu sei, todas essas maneiras de se comunicar, toda essa, sabe, enfim, tudo isso que eu já falei por aqui, e fazer isso pra mim ser autêntico, porque nitidamente dá pra perceber quando alguém tá se forçando a ser aquilo, né? Se forçando a ser alguma coisa, ela não consegue manter por muito tempo. Então, ponto-chave para você se comunicar bem, seja autêntico, seja você. Se você é uma pessoa que fala pouco, não tem problema. Não tem problema algum falar pouco. Se você é introvertido, não tem problema. Você vai aprender a expressar a sua comunicação de uma maneira muito mais eficiente. Mas você vai continuar na sua, mais introvertido. Se você é extrovertido, gosta de brincar, é brincalhão, isso e aquilo, você vai continuar da sua maneira. Se você fala devagar, você vai continuar falando devagar. Se você fala rápido, você vai continuar falando rápido. Óbvio, que nem eu falei lá atrás, uma das primeiras técnicas, que você precisa se adaptar ao seu interlocutor. Você tem que fazer um mix, sabe? Um equilíbrio. A sua maneira autêntica e ao interlocutor que está ali na sua frente. Então, se você é uma pessoa que brinca, que usa muito do humor para se comunicar, você vai continuar fazendo, talvez de uma forma um pouco mais ponderada, de uma maneira um pouco mais, enfim, que você segure mais, para você não assustar. Agora, se o outro interlocutor também é como você vai se comunicar um pouco mais como você é genuinamente. Mas o ponto-chave é, não perca a autenticidade. Nessa busca da gente se comunicar melhor, a gente às vezes tende a perder a nossa autenticidade. Isso me faz lembrar, tá? Meu primeiro emprego, tinha um treinador nosso lá, não vou citar o nome da pessoa, ele dava treinamentos lá na nossa empresa e ele era um cara que era muito focado nessa coisa de comunicação, fazia um monte de palestras, seminários e o cara andava com esse livro aqui embaixo do braço para os vendedores, tá? Cara, só que ele era um cara, assim, ele usava muito o que estava aqui, tá? Definitivamente ele usava demais o que estava aqui como uma bíblia. Você vê nitidamente que o cara tinha decorado esse livro. Só que o cara era robótico, o cara era um nível assim de... quase não tinha expressão, ele, sabe, tratava as pessoas de uma forma polida, de uma maneira, sabe, maestral com todo mundo, pegava na mão, sabia o jeito de apertar a mão da pessoa, tava ali o tempo todo, sabe, cara, isso não é comunicação genuína, isso não é saber se comunicar bem, isso é saber ser um robô, sabe, você não precisa ser dessa maneira, você pode ser da forma como você é. Outro ponto aqui, a gente já está no penúltimo ponto, a gente vai entrar no último. Seja objetivo. Em algumas vezes você vai precisar ser mais objetivo. Isso daí é um ponto muito importante. Tem pessoas, nem sei se isso é dislexia, ou se acho que é pessoas que são prolixas, tá? Talvez eu já fui prolixo. Hoje eu acredito que seja muito menos. Aquela pessoa que tem uma ideia, só que ela começa a falar e ela se perde nas ideias. Se tiver alguém que se identifique com isso, não precisa falar, tá? A pessoa ela começa a falar e aí ela começa... Vamos supor, eu vou começar a falar sobre comunicação. Aí eu vou lá dar essa dica de leitura. Dica de leitura do livro tal, esse aqui é o Dale Carnegie. Aí começa a falar da história da vida do Dale Carnegie, fala que o cara teve um filho e fala que ele teve uma empresa. Quando viu, se desconectou totalmente do conteúdo da live, que era como se comunicar melhor. Ou seja, tente ser mais objetivo. Então, começa, por exemplo, pelos áudios do WhatsApp. Se você manda muito áudio aí. Tem pessoas que mandam áudios de 3 minutos para falar uma coisa que poderia ter falado em 30 segundos. Né? Então, assim, ser mais objetivo faz com que as pessoas entendam com mais facilidade aquilo que você quer dizer. Às vezes você tem algo, mas eu tenho uma palestra grande para falar e tal. Beleza. Defende a tese nos primeiros momentos ali do tempo que você tiver, depois você vai desenrolando toda a ideia. Não simplesmente para você passar a ideia central daquilo que você vai falar, você demora ali, nossa, sabe, parece aquele negócio que é difícil e tal. Gente, eu assisto algumas lives aqui no... Acho que a live travou, não sei se voltou. Gente, se voltou a live aí, manda um joinha, que pra mim falou que a conexão estava baixa e travou. Se vocês tiverem aí, manda joinha pra mim, tá?
Bom, vou continuar aqui que a gente tem pouco tempo, senão a live vai cair. Então, tem gente que começa... Eu vejo algumas lives aqui, puxa, gente, a pessoa, para desenvolver o tema, parece que ela não passa, sabe? É aquela coisa difícil, trabalhosa, para ir pro próximo tópico e tal. Enfim, ficar naquela ruminação. Seja mais objetivo. Isso é prática. É você pegar uma ideia e falar, pô, beleza, é isso que eu vou comunicar, o que eu quero tirar disso? Qual que é, em uma frase, a ideia central disso que eu vou comunicar? E você vai lá e comunica. Objetividade faz com que a pessoa que está do outro lado, ou o público que está do outro lado, entenda de uma maneira muito mais simples, de uma maneira muito mais eficaz, ao invés de você só ficar ali enchendo linguiça, falando um monte de coisa. Objetividade na comunicação, tá? Gente, e por fim, talvez isso seja o mais importante que eu vou falar nessa live agora. Quem está aqui comigo até agora, mais de 50 minutos. Com certeza que se anotou e aplicar, vai se comunicar melhor. Eu tenho certeza disso. Pratique. Pratique muito. E comece a praticar a partir de amanhã. Não espera, quando eu tiver uma palestra para fazer, uma apresentação ou um negócio para fechar, eu vou praticar. Não! Comece a praticar hoje mesmo, no áudio que você for gravar no WhatsApp, amanhã falando com o seu chefe, amanhã falando com seus amigos de trabalho, sabe? A todo momento, lembra de tudo isso que eu falei? Poxa, eu posso comunicar um pouquinho melhor. Pô, eu posso me expressar um pouco mais, com um pouco mais de objetividade. Pô, deixa eu perceber como que aquela pessoa está se comportando, né? A expressão facial, o corpo dela, a linguagem corporal. Putz, eu estou julgando muito. Deixa eu parar um pouco de julgar, sabe? Eu não sou ninguém para julgar. Pô, eu estou me julgando demais. Putz, olha aqui, eu estava conversando com a pessoa e estava no bendito do celular, vendo o Instagram, né? Só pode estar no celular se estiver vendo os stories do Hugo, né? Se estiver vendo o conteúdo daqui do nosso Instagram. Brincadeira, gente. Então, assim, saiba que você pode aplicar o tempo todo. Não precisa esperar um momento específico para você aplicar tudo isso que eu falei até agora. Beleza? Pessoal, 51 minutos de live. Sensacional, sensacional. Espero que tenha, sabe, passado o meu melhor aqui. Tudo que eu sei, tudo que eu pude passar em 50 minutos eu passei para vocês. Óbvio, eu poderia destrinchar cada um desses assuntos, poderia entrar a fundo, fazer um curso para cada um desses tópicos, mas eu tenho certeza que com tudo que eu falei aqui para você até agora, se você anotou e for aplicar, sua comunicação vai para um próximo nível. Sabe? É fato. Se você fizer isso, vai para um próximo nível. Eu tenho certeza disso, tá bom? É feito de coração esse conteúdo aqui, ó. Trago aqui meu caderninho aqui do poder e trago um conteúdo para transformar de forma totalmente gratuita. Não tem venda no final, não tem nada disso. É para você se transformar e, sabe, e crescer. Poderia vir aqui, falar a live, falar tchau para vocês e ir embora, mas esse não é o objetivo. O objetivo é levar vocês para um próximo nível, sabe? De forma prática. Sabe, sair desse mundo do Instagram que tem ou gente falando de coisa muito profunda e filosófica que não muda nada, ou gente falando só de aplicativo e parte técnica. Eu estou tentando trazer o melhor dos dois mundos, a parte filosófica, a parte, né, da PNL, a parte teórica um pouco ali para dar embasamento e a parte prática de implementação na sua vida, para você colher resultado amanhã. Não daqui 15 meses, daqui 2 meses, não, amanhã eu quero que você já colha resultados, beleza? Gente, quem esteve comigo aí, aquele nosso print básico, quem tiver aí, tira um print dessa live, compartilha com todo mundo, joga nos seus stories, me marca lá o meu @hugorodrigues.co, que esse é o objetivo. Toda terça-feira a gente estamos junto aqui para mais um conteúdo foda. Gratidão imensa para quem teve aí. Valeu, obrigado aí para todos os feedbacks. Tamo junto. Tira o print, marca nos seus stories. Bora levar essa mensagem de um desenvolvimento pessoal fora da caixa, sem autoajudinha barata, sem balelinha, para fazer a mudança acontecer, tá bom? Hashtag bora pra cima, hashtag bora pro próximo nível, tamo junto, até a próxima live, valeu pessoal, um abração. E para vocês alunos do nosso grupo especial, na verdade, nosso grupo fechado de alunos, saiba que a gente está trabalhando firme para deixar cada vez melhor esse grupo, tá? Então, a gente está aqui nos bastidores, eu e Diego, focado, mas determinado, que até os próximas semanas, muito conteúdo foda vai vir para esse grupo. A gente quer trazer um conteúdo disruptivo. Espero demais mesmo, do fundo do meu coração, que vocês estejam aproveitando cada uma dessas lives. Eu faço essas lives junto com o Diego, a gente prepara isso com o maior carinho, o melhor conteúdo possível para transformar
toda essa teoria em forma de você aplicar na sua vida e colher os resultados, tá bom? Então saiba que muito conteúdo bom tá vindo por aí, mas já tem muita coisa, mais de 13, 15 lives já estão aqui no nosso grupo, então assista, aproveite e tire o melhor, tá certo? Tamo junto e bora pra cima. Valeu!